Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite a todos. Olá, Cristina. Tudo ok? Ai, que bom, perfeito. Obrigada, viu? Quero pedir desculpa a todos, né, pelo atraso. Não é fácil esse trânsito de São Paulo e chegar aqui à minha cidade, São Bernardo, né? Meu Deus do céu, né? Bem difícil. Mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez juntos, né? É um prazer estar aqui novamente com vocês, poder falar um pouquinho, né, do que a gente vive no nosso dia a dia, mas tentar acrescentar algo mais, né? O que for possível do nosso conhecimento, né? No que diz respeito ao nosso tema de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos emocionais e a relação desses aspectos emocionais com a fadiga e a dor física, né? Vamos lá, vamos ver como é que está essa turma aqui chegando, né, Cristina, Rosineide, puxa, que bom, boa noite, Rosineide, Fabiana, Custódia, boa noite, Vera Lúcia, tudo bom, gente? Muito bom, viu? Muito bom. Bom, como eu estou um pouquinho já, assim, né, próximo do horário mesmo da gente estar iniciando o nosso encontro, eu vou começar agradecendo então a todos, dando boa noite a todo mundo, conforme for entrando a gente vai conversando, né, pedindo desculpa mais uma vez por esse atraso, né, e lembrar que a gente tem a live do Jorge, no sábado agora, dia 29, né, dia 29, às 8 horas da noite, ele vai falar um pouquinho sobre o planejamento, né, da Associação Procura da Ela, vai falar também sobre o Dia dos Raros, né, que é dia 29, estamos aí, né, quase dia 29, e o Dia dos Raros tem como objetivo a conscientização, né, tanto da causa, né, de todas as doenças que possam fazer parte do rol, né, de doenças raras, mas principalmente dos medicamentos, dos tratamentos, né, das equipes multidisciplinares que possam, né, esse paciente ter acesso, bem como aos seus familiares, né, então acesso também, tanto de medicamentos quanto de terapias, mas principalmente da atenção, da conscientização desse dia para todos, né. Ok, então, vamos lá, vamos juntos. Deixa eu só deixar aqui as coisas mais aqui, que daí eu consigo acompanhar direitinho aqui por esse computador. Muito bem. Bom, como hoje nós vamos falar um pouquinho da relação dos aspectos emocionais com relação à dor física, né, a fadiga, queria comentar com vocês, falar que esse tema é algo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Estresse, imagina, falar sobre estresse, falar sobre ansiedade, falar sobre os aspectos emocionais, tudo isso é muito natural, né? Faz parte da nossa vida, falar sobre a questão do estresse. No mundo que nós vivemos, no mundo contemporâneo, não tem como não falar, né? Mas a gente precisa, então, deixar bem de início algumas informações um pouquinho mais claras, né? Que, na verdade, nós já sabemos que existe, mas é só para conceituar melhor. O estresse que a gente fala, né, toda essa parte do conceito, né, de aspecto emocional que nós vivemos, o estresse em si, ele é algo bom, né, mas também tem o seu lado ruim. Então, como que a gente pode falar de estresse no lado bom? Estresse é aquele que nos impulsiona, né, é tudo aquilo que quando nos coloca à frente de algo, nós temos a capacidade de tomar as decisões, porque se for esse impulso que nós temos, nós nos mantemos na inércia, né? Nada faz com que a gente avance. Então, quando a gente fala em estresse é aquilo que nos faz movimentar. Então, faz com que a gente se impulsione às tomadas de decisão, muitas vezes, e a sairmos do nosso lugar, né? Que muitas vezes é aquele que nos dá conforto.
Agora, quando isso está em excesso, né, quando essa autocobrança, quando essa condição de sempre tentar se colocar para buscar soluções constantemente, né, e a gente faz com que você se sinta eternamente cobrado por algo que você tem que fazer no seu dia a dia, você se sente meio acuado, ao mesmo tempo você se sente, de alguma maneira, sendo te colocado numa situação onde você precisa buscar cada vez mais soluções para tudo, e essa autocobrança, esse estresse passa a ser algo que a gente precisa tomar cuidado, né? Que a gente precisa, de alguma maneira, perceber que ele pode nos fazer, né, de alguma maneira, mal. E é isso que a gente vai tentar conversar, porque no fundo, é algo que a gente não tem como deixar para lá. O estresse está no nosso dia a dia, né? Seja ele bom, seja ele, né, em alguns momentos, trazer para nós uma condição não tão boa, né? E é isso que a gente queria conversar. O quanto isso pode estar ligado ao estado físico da fadiga, né? Que a gente vai ver que está ligado ao nosso corpo físico, mas também existe uma fadiga mental. E, ao mesmo tempo, como é que isso causa ou piora os nossos quadros de dor, né? Quanto esses aspectos emocionais estão ligados, né, à fadiga e à dor física, tá? Então, esse é o nosso encontro de hoje aqui. Isso. Então, enquanto os nossos amigos vão chegando, né, a Cristina. Oi, Randall. Ótimo, excelente. Bruna, ó, a Bruninha linda. Ah, Silvio, você tá aí, que bom. Alô, minha amiga, meu amor, que bom. Vamos lá, enquanto vai entrando, eu só vou lembrar mais uma vez da live do Jorge, né, que vai ser no sábado, às 20 horas, ele vai falar um pouco da programação, né, de 2020, da Associação Procura da Ela, e falar um pouco do Dia dos Raros, né? Então, meu nome é Cida Praeiro, sou fisioterapeuta motora, acupunturista, especialista, né, em fisioterapia nas doenças neuromusculares, faço parte, né, sou membro da Associação Procura da Ela, e é com muita, muita alegria que hoje a gente se encontra para falar um pouquinho mais dos aspectos emocionais e o quanto isso, né, está ligado nas questões do nosso corpo, né, o quanto o estresse mental pode estar relacionado à fadiga, né, do corpo físico e também a fadiga mental e propiciar um aumento nas nossas dores, né. Claro, hoje vamos falar de alguns tipos de comportamentos, né, que possam aumentar essas condições, né, tanto de fadiga quanto de dor, mas existem outros e diversos fatores que a gente pode ir conversando em outros momentos, né, o quanto é importante trabalharmos a relação do nosso lado emocional, para que a gente possa entender melhor as questões do nosso corpo físico, viu? Perfeito? Olá, Jorge. Obrigada. Um abraço a todos. Ademar, Valdiceia, que ótimo. Como nós estávamos falando, Thaís, que linda, nós falamos que o estresse faz parte da nossa vida. Nós temos apenas uma linha que divide o estresse, que é fundamental, que é aquele que nos impulsiona às tomadas de decisão, muitas vezes aquele que nos impulsiona a sair daquele lugar que muitas vezes ficamos tanto tempo, né, que são os nossos lugares de conforto, e que muitas vezes isso não é benéfico. Então, o estresse, ele vem nos ajudar a impulsionar e a mudar isso. Mas quando ele se torna crônico, ou quando ele se torna algo que muitas vezes nos colocam em situações de autocrítica, né, de autocobrança, e isso se torna constante no nosso dia a dia, algo que inclusive nos machuca muito, esse estresse pode nos trazer consequências físicas, assim, devastadoras, né? E a gente vai falar um pouquinho disso com base na neurofisiologia, com base na liberação de alguns hormônios que são causados, né, que são liberados no nosso corpo com base na vivência desse estresse, né, principalmente desse que a gente fala que não é tão bom, porque o outro com certeza vai fazer um bem danado, né, que vai nos impulsionar aí para frente. Certo? Ok.
Muito bem. Linda, obrigada, Thais. Então, vamos lá. O estresse. Quando a gente fala de estresse, temos essa definição, né? Estresse bom e estresse que, de repente, pode trazer algumas complicações. E queria dizer também que quando a gente está nesse estado, né, de estresse que não nos traz tantos benefícios assim, o que acontece no nosso corpo? É algo que acontece só na nossa mente? É algo que só nossa mente passa, né? Então, está dentro da nossa mente todo o estresse? Não. Tudo que a gente vive mentalmente, nosso corpo está vivendo também. Isso que é importante ficar, talvez, desde o começo do nosso encontro. Não está separado. Aliás, teve uma época na medicina que separava assim, né? O corpo e mente. Mas hoje não. Hoje, cada vez mais, a medicina comprova, e todas as áreas de saúde e da ciência, comprova que nós somos um todo e complexo, né? Então, não temos como separar. Se a gente pensar que quando a gente vive situações estressantes, dentro do nosso corpo está havendo uma mudança enorme, né, principalmente hormonal, a gente começa a entender que tudo que a gente pensa, ou de tudo que a gente pode se relacionar na nossa parte emocional, com o nosso meio, com as pessoas, com as nossas coisas, com os nossos pensamentos, tudo que a gente se relaciona, nós estamos desenvolvendo no nosso corpo substâncias químicas, né? Essas substâncias químicas são aquelas que a gente falou, que muitas vezes podem ser benéficas ou não. Depende do quê? Da intensidade da liberação desses processos químicos, né? E do tempo que eles duram entre nós, né? Dentro de nós, do nosso corpo, perdão. Então, como assim? Quando a gente fala de estresse, nós temos glândulas no nosso corpo que liberam hormônios específicos, né? A gente vai falar de um especificamente, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre fadiga e dor, então vou ter que falar sobre um tipo de hormônio que vai auxiliar, né, infelizmente, passarmos por situações como essas, né, de fadiga e de dor, que são os hormônios ligados à glândula suprarrenal. O que faz essa glândula? É importante a gente conceituar isso, né? Às vezes é um assunto meio chatinho, meio ali, mas por que é importante conceituar isso? Porque são essas glândulas, né? A glândula suprarrenal, em algumas de suas áreas, porque ela vai liberar hormônios de acordo com a sua área, né, de produção. Quando a gente fala no córtex da medula adrenal, ela vai produzir um hormônio que é super importante para que a gente possa falar no que a gente diz assim, fuga ou luta, né? Então, o que é isso? É a nossa reação perante aos estímulos que chegam a nós. Se a gente considerá-los, né, que são invasivos e perigosos, nós vamos reagir, né, ou fugindo ou lutando com relação a eles. E é isso que é importante. Essa glândula vai liberar hormônios que normalmente são hormônios que vão causar outras situações no nosso corpo, né? Ah, olha aqui, Lineir de Minas Gerais, muito bem, obrigada por estarem aqui, fiquem sempre à vontade, viu, de estarem mandando perguntas, colocando as informações. Então, essa glândula vai liberar hormônios que são importantes para o nosso corpo, né, que podem, no seu excesso ou com o tempo, trazerem alguns malefícios, né. O córtex da glândula suprarrenal, que a gente vai falar um pouquinho hoje para relacionar com a fadiga e com as dores crônicas, e principalmente as dores físicas, vai liberar hormônios ligados à adrenalina, né? A norepinefrina, a epinefrina, que são hormônios, assim, fundamentais. Eles são fundamentais, né? A diferença é que esses hormônios, com relação aos outros, eles são liberados na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, eles são 2 ou 3 vezes mais potentes, né? E duram pelo menos 10 vezes mais tempo no nosso corpo do que os outros, né? Esses hormônios, eles são importantes, porque graças a ele é que o nosso corpo vai oxigenar melhor. Lembra daquela questão da fuga e da luta? Então, o nosso corpo se reage, né? Ele vai reagir melhor porque ele vai oxigenar melhor. Esses hormônios vão ajudar muito nessa parte de oxigenação. A gente vai receber uma carga energética maior. Sabe quando a gente se sente revigorado? Sim, ele vai fazer esse efeito. Com o tempo, esses hormônios, né, adrenérgicos, que córtex da adrenal,
que se chamam adrenérgicos, e estão ligados à adrenalina, né, a norepinefrina, epinefrina, eles, pelo lado que não é tão bom, eles vão trazer sintomas para o nosso corpo que vão estar relacionados com basicamente todas as glândulas. Vão se relacionar à parte renal, onde muitas vezes pode acionar ou liberar outros tipos de hormônios, né, que estão ligados, por exemplo, à aldosterona, que a gente pode ver em outro momento, falar sobre ela e todas as consequências físicas que existem. Estão relacionados com a memória, né, a norepinefrina e a epinefrina estão relacionados com a memória, a capacidade de retenção, né, estão relacionados também com toda, só um minutinho, com todas as condições ligadas ao sono, capacidade de dormir bem, se alimentar bem, né, e tudo relacionado à parte de concentração, memória. Tudo isso é muito importante quando a gente tem esses hormônios liberados na corrente sanguínea. Como a gente falou, muitas vezes o que dificulta é o excesso e o tempo que ele fica com a gente, que é um hormônio que está relacionado com os processos de fuga e de luta, né? Quando a gente percebe que essa glândula que libera os hormônios, né, norepinefrina, epinefrina, como falamos, são hormônios adrenérgicos ligados à adrenalina. Quando essa glândula, ela funciona numa situação aquém, ela está insuficiente, nós vamos ter alguns sintomas físicos no nosso corpo. Por exemplo, a fadiga. A fadiga é o momento que ela entra aí. É quando essa glândula não está funcionando em seu pleno, né, condicionamento. Ela está insuficiente. Então, a fadiga vem aí, causa um cansaço muito grande, de maneira em que esse cansaço, ele vai aumentando com o passar do dia, né, vai melhorar com o repouso, mas vai ser acompanhado junto com uma tristeza e com uma depressão também. Então, quando a glândula suprarrenal, né, a que produz esses hormônios, está insuficiente na sua produção, a gente vai ter esse sintoma físico, que vai estar carregado de uma fadiga muscular, que durante o dia vai ser aumentada, né, com a questão dos esforços, com as nossas capacidades, né, de atuação, nosso trabalho, nosso pensamento, como a gente reage perante as pessoas, perante as coisas, vai aumentar durante o dia, mas ao repouso vai estar bem, né, a gente melhora disso ao repouso. Porém, vem carregado aí com algo que a gente pode chamar de alteração do humor, né, tanto na parte de depressão, quanto na parte de ansiedade, a diminuição, por exemplo, da movimentação gástrica, então a gente pode ter uma constipação, a gente pode ter uma falta de apetite, a gente pode ter náuseas, e olha só o que a gente está falando, por conta de uma insuficiência, né, de um trabalho de uma glândula, tá? Que isso pode estar afetando, né, essa glândula pode estar afetada por diversos fatores, né, que daí a gente pode ir vendo em outro momento. Um dos fatores que prejudica muito a suprarrenal é o estresse, né, do nosso cotidiano, esse principalmente que a gente fala que não é tão bom assim, tá? Agora, quando elas funcionam numa quantidade muito maior, né, de funcionamento do que seria necessário, quando elas estão em alto funcionamento, os sintomas já são outros, né? A gente vai sentir que a gente fica meio inchado, né? Eu tô falando com essas palavras mais assim para a gente poder entender que é algo simples, que a gente tem que entender que é algo simples na nossa vida. Não é, a gente tem que entender que todos os nossos órgãos trabalham e eles dão sinais que eles não estão tão bem, né? Ou estão ótimos, quando a gente não tem sintoma nenhum, nem sinal. Então, quando elas estão em hiperfuncionamento, a gente vai sentir como se a gente tivesse inchado. Nosso rosto, ele incha. Nós ficamos com uma fáscia, né, uma maçã do rosto mais vermelha, né, a gente tem uma certa irritabilidade, a gente pode ter alteração na parte toda renal, né, principalmente porque a gente vai ter um outro hormônio que vai estar ligado a isso, que é a aldosterona, como nós falamos, e que pode ser falado em outro momento, né. Bom, embora a gente sabendo que existe o bom funcionamento, né, ou a insuficiência de funcionamento dessa glândula, ninguém está livre de viver sem estresse, não tem como. O mais importante é a gente saber que
nós podemos equilibrar isso, né? Muitas vezes a gente dá certos valores e pesos a algumas situações que muitas vezes nós nos colocamos novamente naquela situação inicial que nós falamos, uma situação de fuga ou de luta. Sempre que a gente pensar em fuga e luta, a gente tem que pensar nesses hormônios adrenérgicos, que é onde a gente fala que desenvolvem em nós aspectos estressantes. Se for para que a gente possa ser impulsionado a uma mudança, ótimo. Se for algo que muitas vezes a gente se sente perseguido, a gente sofre, né, por muitas vezes a gente ter uma autocobrança, né, com relação a esse estresse, a gente pode começar a desenvolver sintomas físicos. E como nós falamos então, o baixo funcionamento das glândulas, por conta dessa questão do estresse, o baixo funcionamento, a insuficiência da suprarrenal, vai levar à fadiga, que muitas vezes, então, a gente precisa entender que não está somente ligado aos quadros de esclerose lateral amiotrófica. É algo que vem antes, vem bem antes da gente ter algum diagnóstico, ou vem também ligado a outras patologias, né? E também não só isso, mas outros sintomas físicos, como nós falamos, constipação, náuseas, né, dificuldades de memória, tá? Muito bem. Vamos lembrar, então, o que é fadiga, né? Fadiga, a gente tem que saber que é algo diferente de fraqueza, né, muscular. A fadiga, ela é exatamente uma incapacidade da gente se manter fazendo uma determinada tarefa, seja ela física ou mental. Então, por exemplo, vou dar um exemplo físico, né, se a gente tenta ficar muito tempo colocando o braço ou a perna numa determinada posição, ou sustentando um copo, ou segurando algo. Se a gente fica muito tempo, ou tenta ficar muito tempo fazendo essa atividade e não consegue, começa a perceber que começa um tremor, começa a perceber que o braço está caindo, a perna está caindo, né? Isso é uma incapacidade da gente se manter sustentando, né, o nosso membro. Isso pode ser caracterizado como uma das definições sobre fadiga, né? Então, é a incapacidade de a gente manter um rendimento, né, de atuação, seja fazendo uma atividade física, seja levantando um membro, seja segurando um copo, segurando um talher. A gente não consegue manter aquela atividade constante, né? É a incapacidade de manter, tá? Esse rendimento de situações simples, tá bom? Bom, a fadiga, ela pode ser avaliada e deve ser avaliada por todos os fisioterapeutas e por todos aqueles que estão envolvidos, né, com doenças neurológicas e principalmente as neuromusculares, né? A Rebeca fez uma perguntinha aqui. Quais são os exames necessários? Isso. Na parte de exames clínicos que nós podemos saber, Rebeca, a gente tem como fazer provas, né, testes de força muscular, testes de fadigabilidade, que muitas vezes vem colocado no sentido da gente testar os membros superiores e inferiores, mantendo eles numa posição que a gente conte de 1 até 2 minutos, né, sustentação da cabeça, que a gente fala de sustentação cefálica, sustentação do membro superior, dos membros inferiores, né, são testes neurológicos, inclusive, que estão em livros de formação, né, tanto nosso da fisioterapia, quanto de profissionais que trabalham com força, né, e manutenção do corpo físico, é uma avaliação médica, né, dos neurologistas, teste de fadigabilidade, tá? É feito junto com a avaliação clínica do fisioterapeuta. A fadiga, ela também pode ser, como a Rebeca perguntou, outros exames, né? Ela também pode ser avaliada através de ressonância magnética, eletroneuromiografia, biópsia, tudo vai depender do que você quer encontrar, né? De que patologia você quer encontrar com base na avaliação clínica, né? Para que você feche um diagnóstico. Como nós estamos falando da esclerose lateral amiotrófica, basta muitas vezes fazer avaliação clínica. Então, a equipe multidisciplinar, principalmente o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta e o médico neurologista, pode, através da avaliação clínica, já caracterizar, sim, uma fadiga, tá? Para outras doenças, talvez seja necessário uma biópsia, talvez seja necessário
uma ressonância, né, magnética e até uma eletroneuromiografia, tá bom? Então, são alguns exames que a gente pode fazer, sim, para identificar a fadiga, né? Ela prejudica de uma maneira global a vida do ser humano, porque você imagina você tentar fazer ou manter uma situação, você simplesmente levar seu filho no colo, né? E não conseguir, não por falta de força. Às vezes você tem até a sensação que você tem a força, mas o teu músculo não te respeita, ele não segue a tua vontade, né? Você sente que muitas vezes você gostaria de executar o movimento, mas muitas vezes ele não faz, né? Não consegue manter aquela atividade, aquele movimento por muito tempo, né? Você sente que o seu músculo vai ficando fraco. Bom, o que a gente ia falar mais aqui? Hoje a gente sabe que a fadiga, ela pode estar presente em todos os indivíduos que possam ter algum problema, tanto com relação a doenças neurológicas quanto a doenças infecciosas, tá? Mas também tem estudos muito importantes, que eu acho que isso é bem interessante para a gente entender algumas doenças. Existem pessoas que são consideradas saudáveis, pessoas que não têm nenhum quadro, por exemplo, clínico, que anormal, orgânico, que possa falar sobre a fadiga, mas que eles sentem cansaços extremos durante o dia, né? Extremos. E vão buscar tratamento para fadiga. Esses pacientes, eles não têm uma outra anormalidade, né? Orgânica associada. E muitas vezes eles fazem o tratamento para fadiga. A Cristina perguntou, tipo subir um degrau. Exatamente, Cristina. Tipo subir um degrau, uma atividade simples da vida, e quando você começa a fazer isso, parece que a sua perna não te respeita mais, você não consegue manter, né, essa capacidade dessa atividade num determinado tempo, né? Você já sente cansado por pouco tempo, tá? É isso mesmo. Então, essas pessoas que, voltando à questão da fadiga, né, e as pessoas que não têm nenhuma outra normalidade, elas servem até como referência e como estudos para a gente entender outras patologias que estão ligadas tanto à área neurológica quanto às doenças infecciosas, que podem apresentar quadros assim, como nós falamos, né, como a incapacidade de manter uma atividade, né, de um músculo por algum tempo. Esses sujeitos estão sendo estudados, né, em boa parte dos estudos no mundo, né, porque a fadiga é algo que é incapacitante, seja em qualquer patologia. Nós estamos falando da ELA, né, vamos trazer tudo isso para o nosso contexto, mas em outras doenças, com certeza também ela é totalmente incapacitante, né. A gente pode ter a presença da fadiga num traumatismo craniano, né, que possa vir a acontecer. A gente pode ter também na síndrome pós-pólio, né, no parkinsonismo, né, as doenças de Parkinson. Então, realmente é algo que a gente precisa se atentar a isso, né, doenças infecciosas, por exemplo, como a hepatite, a malária, né, então isso também pode dar um quadro de fadiga importante e incapacitante, tá? Muito bem. E na ELA, né? Como é que funciona essa questão da fadiga na ELA? Existem pouquíssimos estudos hoje em dia, né? Até hoje, infelizmente. Existem escalas para que possam mensurar a fadiga, além do que a gente já falou de exames clínicos. Existe isso também, as escalas que são usadas em bastante estudos, né? Mas, como explicar a fadiga na ELA, né? A gente sabe que sempre é recomendado por todo e qualquer profissional que trabalha com doença neuromuscular, que é importante que a gente, o quê? Não perca cada vez mais a nossa energia, que a gente faça uma conservação de energia, né? Com base nisso, a gente entende a fisiologia da fadiga, que é quando a gente faz um exercício que passa muito tempo, né? A gente consegue fazer um exercício que a gente fique muito tempo o executando, por exemplo, a gente vai entender a fisiologia. A gente chega no final desse exercício com o músculo meio trêmulo, né? Meio cansado, né? Então, isso significa que a gente usou o extremo do nosso músculo. Quando a gente usa o extremo do nosso músculo, a gente entra com essa sensação de que o músculo precisa de uma pausa,
Ele precisa de um tempinho para que ele possa voltar a novamente, né, estar ativo. Só que esse tempinho que a gente está falando, que ele precisa para voltar a ser, né, ativo e a estar com seu potencial, com a sua força vital renovada, não acontece tão rápido, né? Então, como que a gente pode entender a fadiga? É como se fosse realmente o uso extremo dos nossos músculos, né? Que quando eles pedem para a gente parar, a gente não para, né? Então, infelizmente, a gente acaba desgastando demais. Por isso que a gente fala, vamos lá tentar conservar o máximo da nossa energia. Não vamos, né, chegar ao extremo da fadiga, porque a fisiopatologia da fadiga é exatamente como a gente falou de um músculo que é exaustamente usado numa atividade física. A gente precisa de uma pausa e muitas vezes a gente não dá. Então, imagine isso acontecendo no nosso dia a dia, né? Falo sim, Jorge, vamos falar sim dos benefícios, isso exatamente, da acupuntura. Tá? Bom, a fadiga, a gente acha que pode ser só dos membros, né? Fadigas dos membros superiores, inferiores, né? Dos músculos da respiração, ou pelo menos dos músculos que são sustentadores, né? Da coluna, do pescoço. Sim, isso sim, é uma fadiga que hoje classifica, por uma questão didática, em fadiga periférica, mas também existe a fadiga mental, né? Ambas, a fadiga mental quanto a fadiga periférica, elas estão ligadas a um mecanismo que é muito importante a gente falar, que é da transformação da glicose, né? O que acontece nesse mecanismo aí de transformação? A glicose é o alimento, né? O alimento que a gente tem de toda a parte, vamos dizer assim, nervosa, né? A gente sabe que é importante, precisa criar energia, né? Assim, então a glicose, quando ela passa por todo um mecanismo, né, que a gente sabe que precisa ir, na verdade, um tempinho para a gente explicar todo o mecanismo da glicose no nosso corpo, né, o metabolismo, a transformação dela, para que possa alimentar os nossos nervos e músculos. Quando a gente passa por essa transformação, o mecanismo de glicose, para a fadiga periférica, ela vai ser fundamental para poder dar força para os nossos músculos, né? Principalmente para o rendimento físico, cardiovascular, um monte né, de energia para toda essa parte onde envolve músculo. Mas existe, didaticamente separando, a fadiga mental, né? Que também está ligada ao mecanismo da glicose, se a gente pode falar dessa maneira. Só que vai usar exatamente a glicose, vai ser utilizada para que a gente possa trabalhar melhor as funções nervosas, né? E aí a gente vai falar também no cansaço que a gente tem, por exemplo, ao pensar, né? A gente cansa de pensar, a gente cansa de tentar, de ter atenção no foco, parece que a gente não consegue manter o foco também, né? E a atenção. Isso é uma fadiga mental, tá? Isso, a fadiga tanto mental quanto a fadiga periférica, né? Que uma a gente pode chamar também de mental ou de central e periférica, que são dos músculos, ambas podem ser causadas por tudo. Por um estresse emocional, né, como nós falamos, uma carga emocional muito importante, como também pode ser causada por medicamentos. Então, alguns medicamentos também podem causar essa fadiga, tanto mental quanto periférica, né? Quando a gente fala em fadiga, por exemplo, os sintomas mais leves que a gente possa ter, né, com relação a quando a gente está iniciando uma fadiga, né, seja periférica, ou seja, central ou mental, vão vir junto com o nosso corpo diarreia, náuseas, né, sudorese importante, febres, aumento, por exemplo, do batimento cardíaco, pressão arterial vai estar aumentada, né, inquietação, confusão mental, tudo isso aí é um sintoma leve que a gente pode estar falando de fadiga, tá? Sintomas mais graves a gente pode ter com relação à parte, os sintomas mais graves, a gente pode ter febre, a gente pode ter rigidez muscular. Agora, olha só, essa fadiga, tanto mental quanto central, que causam que podem ajudar, né, a trazer a nós também esses sintomas associados, elas podem ser causadas, por exemplo, pela nossa maneira de pensar, pela nossa maneira de agir,
tá? E lembra que nós falamos que quando a gente, dependendo do que a gente pensa, quanto tempo a gente pensa e a maneira em que reage, a gente vai liberar neurotransmissores, né? Hormônios que são diretamente liberados na corrente sanguínea, e um deles é o hormônio que está ligado à parte adrenérgica. Então, esses hormônios circulantes na corrente sanguínea, 2, 3 vezes mais potente do que um hormônio liberado na parte terminal, né, de um axônio, na parte nervosa, né, são 2 a 3 vezes mais potentes e duram 10 vezes mais tempo na nossa corrente sanguínea do que os outros hormônios que são liberados apenas na parte nervosa. Esses hormônios que estão correndo na nossa corrente sanguínea pode causar tudo isso. Desde sintomas mais leves, como nós falamos, náuseas, né, constipação, aumento da pressão arterial, né, alteração do sono, esqueci de falar, alteração do sono, até sintomas mais graves, né, que podem ser, por exemplo, espasmos musculares, crises convulsivas, né, e até algum grau de inconsciência, né. Quando a gente fala desses hormônios que são circulantes e que podem nos causar essas reações, a gente tem uma parcela, né, de preocupação, porque faz parte da maneira em que a gente vai encarar esses sintomas na nossa vida e como que a gente vai trabalhar o estresse, né. Lógico que de um lado a gente tem a nossa responsabilidade, de outro pode ser causada por medicamentos. Então, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração, né. Tem algumas perguntas? Sim. Cristina, vamos falar, sim. Vamos falar da acupuntura com certeza. Daqui a pouquinho, né, quando a gente começar a falar um pouquinho dos tratamentos, ingesta chamado mel caro. A ingesta de mel, né, que você está falando também, né, Rebeca? Se pode ajudar. Quando a gente for falar da parte de tratamento, mesmo do que a gente pode fazer para amenizar, a gente já começa a pegar essas questões, tá bom? Então, o que fazer, né? O que fazer para que a gente possa minimizar tudo isso? Primeira coisa, quando você começar a sentir sintomas como esse, leves, que a gente falou, né? Leves, só que nem tanto isso, porque uma náusea, né? Uma constipação, uma inquietação, uma confusão mental, um aumento de pressão arterial, a gente considera como leve na literatura, mas é algo que a gente já tem que se atentar. E os mais graves, que passam também por uma certa inconsciência, passam por uma irritabilidade, né? Uma sensação de cansaço muito grande, tudo mais. Tudo isso, a primeira coisa que a gente deve fazer é falar com o nosso médico, porque se for algo medicamentoso, ele precisa olhar quais são os medicamentos que estão sendo para nós administrados, né? Então, o que acontece com isso? A gente está falando de estresse, de hormônio, de fadiga, e que isso está ligado aos quadros de depressão. A gente está falando nas questões emocionais que levam a situações físicas. Com certeza, todo quadro emocional que foi identificado pelo neurologista e ele passou algum medicamento, infelizmente, os medicamentos antidepressivos pode auxiliar, né, pode trazer para nós esses sintomas que nós falamos, tanto leve quanto um pouco mais graves. Então, ao mesmo tempo que a gente usa, né, uma determinada droga para controlar, para administrar o nosso lado emocional, a gente sabe que ele pode trazer outras complicações clínicas, físicas. Duas drogas, né, que possam ser adrenérgicas, que a gente está falando, está liberando os hormônios do estresse, né? Se duas drogas usadas concomitantemente, a gente pode ter uma síndrome adrenérgica. O que isso significa? Que a gente pode ter sintomas acontecendo a qualquer momento no nosso corpo, né? Uma irritabilidade, uma hipertensão arterial, né? Uma constipação importante, tá? Tudo isso que nós falamos, uma fadiga assim enorme, né? Ao mesmo tempo acontecendo, tá? Então tudo isso precisa falar com o médico, além de quadros de confusão mental, né? Inquietações, tá bom? Tudo isso, alteração de sono, que é muito importante para que a gente possa melhorar o nosso quadro de fadiga, né? O sono é muito importante para que a gente possa colocá-lo em dia, né? E para que a gente possa regularizar os hormônios que estão correndo na nossa corrente sanguínea e equilibrar, né, de alguma maneira, esses hormônios que são considerados estressantes, tá? Ok? Deixa eu ver aqui, o que mais a gente tem.
Isso. Não posso deixar de falar da depressão, né? Isso, a Silvana que falou, né? A ansiedade pode comprometer a locomoção. Às vezes tenho medo de mudar de passo. Isso começou depois de uma crise de ansiedade. Pode. A gente vai falar de depressão e a gente precisa entrar na depressão e na ansiedade. A depressão e a ansiedade está associada, né, aos quadros que têm uma alteração, principalmente nessa parte hormonal, e que a gente está falando agora do hormônio adrenérgico. Nós temos diversos hormônios e alguns ligados, por exemplo, a outras glândulas, por exemplo, a tireoide, que a gente pode, sim, com a alteração da tireoide, passar por uma situação de ansiedade, de estresse, né, e de depressão. Como pode ser um capítulo para uma outra vez a gente falar dos hormônios da tireoide e verificar o quanto isso desregula o nosso tônus, nossa força muscular, nossa fadiga, né, a irritabilidade, depressão e ansiedade, tudo isso ligado ao hormônio da tireoide. A gente está falando hoje do hormônio da adrenal, que a gente está falando sobre o estresse. Então, os hormônios que são adrenérgicos e que causam tudo isso também. Cada um tem um mecanismo, cada um passa por uma determinada maneira e agem, né, de uma determinada maneira no nosso corpo. Mas essas reações de ansiedade e depressão são causadas por esses hormônios presentes na nossa corrente sanguínea. Só por ele estar presente? Não. A gente vai ver que não é só por isso. A gente concluindo, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, sim, a ansiedade e a depressão estão ligadas principalmente ao uso de medicamentos, que são medicamentos utilizados como antidepressivos, que tem um princípio, né, de atuação nessa glândula, né, adrenal. E a ansiedade, ela pode sim, ela pode levar a um quadro de fadiga periférica, né? Porque a ansiedade é a gente se colocar à frente de um determinado tempo que ainda não existe, é ou não é? Então a gente se coloca num determinado ponto onde a gente nem sabe se vai existir. A gente se antecipa às situações. Quando a gente antecipa as situações, o que está acontecendo com a gente? Lembra que nós falamos no começo? Ou fuga ou luta. No fundo, quando a gente pensa isso, o nosso corpo ele vai reagir ao nosso pensamento. Não dá para falar, não, mas não, a coisa não existe agora, é só lá na frente. Não, nosso cérebro ele não entende isso. O que a gente pensa agora, ele age agora. Ele vive como se fosse hoje. Só que, na verdade, está vivendo o quê? Algo que nem existiu. A gente nem sabe se vai existir, que são realmente os pensamentos ansiosos, né? Então, quando a gente começa a ter muita ansiedade, a gente antecipa muitas coisas que podem existir ou não, mas que o nosso corpo precisa reagir. E ele vai reagir fazendo o quê? Liberando esses hormônios para você fugir ou lutar. E a partir daí, o tempo que esses hormônios circulam no nosso corpo, a gente pode considerar que pode ser um estresse, né, que seja para nós não tão bom assim. Então, a gente precisa dar conta disso. Dando conta disso, a gente consegue, de alguma maneira, usar a nosso favor, né? Nos impulsionando nas tomadas de decisão e não sendo as vítimas da nossa própria produção química, né? Então, a depressão e a ansiedade podem sim trazer a fadiga. E a fadiga, a gente já falou que é uma das piores consequências, né? Um dos piores sintomas incapacitantes em qualquer momento da nossa vida, né? Sim, porque impede da gente manter uma atividade funcional, como a gente definiu no comecinho, tá? A fadiga, se ela comprometer alguns músculos importantes, não só periféricos, mas também na parte respiratória, a gente pode ter um comprometimento, né, dessa musculatura respiratória, e que é o que leva a 50% da queda da qualidade de vida de qualquer um de nós. É ou não é? Tá? Então, as alterações respiratórias, elas podem surgir por conta do quê? De uma fadiga na musculatura, né, dessa parte, da parte respiratória. E causado por quê? Por a presença circulante de alguns hormônios adrenérgicos que podem ser causados, por exemplo, pela ansiedade, que é a capacidade de a gente se antecipar as coisas, tá? Não sei se a gente consegue estar indo bem nesse caminho, né? Da gente definir esse caminho e ter isso como algo que a gente precisa pensar, tá? Eu tenho dúvida, como não sinto dor no corpo, deveria eu fazer acupuntura? Uhum.
Muito bem, Fernando. A gente vai falar nessa questão da acupuntura daqui a pouquinho. Aí você vai saber melhor se a gente faz acupuntura porque tem alguma coisa ou não, quais são os momentos que eu devo fazer, né? Quando que eu devo fazer, se eu devo fazer, né? Tá? A sonolência. Quando a gente fala em fadiga, né? Que é o nosso tema de hoje, a gente tem que lembrar que tem alguma coisa que está associada também, que é o que? A sonolência. Normalmente falam até que a gente é meio preguiçoso, né? Falam, não quer fazer nada, a pessoa quer ficar sentada direto. É porque não consegue, gente, não consegue. A gente tenta, mas a gente não consegue. Lembra que a gente falou que fadiga é aquilo que a gente tenta fazer, mas tem uma incapacidade de manter a atividade sendo realizada, né? Seja ela muscular ou seja ela mental, a gente tenta fazer. E muitas vezes a gente é confundido como alguém preguiçoso, né? Alguém que não quer fazer, e nem sempre é, viu? A tendência é que ela piore ao longo do dia, porque você vai perdendo cada vez mais, né, essa energia. Então, ela piora. Mas melhora com descanso. Tudo bem. Sempre vai estar associada, né, a uma questão também emocional. Então, ou uma vontade de não levantar depois, ou algo que a gente começa a ver um pessimismo nas coisas, né, um humor, né, mais deprimido, tá? Então, as sonolências também causam fadiga, estão associadas também a esse quadro. A alteração de sono. Sono é algo que eu queria falar também. Sono é muito importante. Sono, por que a gente tem que falar de sono? Porque está ligado também às questões da fadiga. Se a gente não dorme bem, a gente tem todo um cansaço mental. E como é que a gente dorme bem? Dizem assim os estudiosos da área do sono, e que para nós é importante saber o básico. Existe uma etapa do nosso sono, né, que a gente já ouviu falar, que chama de sono REM. É onde a gente sonha, onde parece que existe a maior capacidade do nosso corpo em resgatar tudo aquilo que a gente perdeu durante o dia. É como se fosse um momento de uma usina do nosso corpo, que a gente vai, a partir dali, regenerando o nosso corpo. Só que entrar nessa fase do sono, que a gente chama de sono REM, não é uma coisa que acontece todo dia. E vai depender de como a gente reage com as condições que nos chegam diariamente. Como que a gente encara uma situação, um problema, como que a gente encara uma pessoa que muitas vezes para nós ela é uma ameaça, a gente vê como uma ameaça. Lembra, tudo que nós pensamos, o nosso corpo precisa agir, né? Hoje a gente está falando de fuga ou de luta, que é um hormônio específico para isso. Temos diversos hormônios com diversas características bem interessantes para a gente aprender. Mas quando a gente fala em hormônios que estão ligados à parte da adrenal, hormônios adrenérgicos, a gente tem essas duas reações. Quantas vezes a gente luta com o outro, né? Ele nem sabe, né? A gente está lutando. É algo que a gente luta internamente contra alguém. Perseguição, a gente acha que tem alguém perseguindo também a gente. A gente vai se colocando numa situação onde a gente se desgasta, tá? Então, o que acontece com isso? Esse tipo de comportamento faz com que a gente não durma bem, né? O nosso dia vai ser representado por uma boa ou uma má noite de sono. Meus amigos, imagine isso ao longo da vida, né? A gente não tendo um momento que a nossa usina biológica natural possa colocar no nosso corpo todos os medicamentos necessários para que a gente possa, de alguma maneira, viver um pouquinho melhor. Os nossos medicamentos naturais, que nós formamos no nosso próprio corpo. E isso não é uma mentira ou uma inverdade. Quantas vezes falam que o nosso sistema imunológico nos defende de coisas que a gente jamais imaginaria estar sofrendo? Quantas vezes a gente foi, por exemplo, ficou livre de uma gripe, de uma dor importante, porque o nosso sistema imunológico colocou a gente num patamar, ali em cima, né? Foi por quê? Porque a gente produziu os nossos próprios remédios naturais. E isso tem a ver, assim, em gênero, número e grau com a qualidade de sono, né? E sono e fadiga tem muito a ver. Quando a gente não dorme bem, no dia seguinte a gente não está bem. E aí a gente vai receber o físio, vai receber toda a equipe multidisciplinar, o fisiomotor, o fisioresp, e como é que a gente vai fazer uma terapia, né, bem feita, quando o nosso corpo não está tão legal assim, né? Já está com falta de energia. E a gente tem que fazer o quê? Conservar cada vez mais a energia e evitar a fadiga, né? Então, isso é muito importante a gente dormir bem, por isso que eu trago essa parte também do sono, tá?
do sono que é importante. Muito bem. Agora a gente está chegando um pouquinho mais naquela parte onde a gente fala de como. E aí? Como é que evita, né? Ou como que a gente pode controlar melhor essas questões de estresse da nossa vida? Não é fácil, porque a primeira coisa que a gente tem que ver é se a gente está, de alguma maneira, sendo afetado por alguma questão medicamentosa. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que procurar o nosso médico para descartar aquilo que já é algo que a gente pode prever. O que é mais difícil, então? O mais difícil é a gente fazer o autocontrole. Porque lembra da primeira coisa que nós falamos, quem entrou um pouquinho depois? A primeira coisa que a gente começou falando é que nós produzimos alguns hormônios. Aliás, nós produzimos todos, né? Existem os sintéticos, que a gente pode fazer a manutenção, e existem aqueles que nós produzimos. Um deles que a gente está falando hoje são os hormônios adrenérgicos, que são liberados no córtex da medula adrenal, que é uma areazinha, uma parte ali do córtex da medula adrenal. Bom, que a gente chamou de epinefrina, norepinefrina, que estão ligados aos hormônios adrenérgicos. Bom, como é que a gente faz para controlar isso? Principalmente com a parte de controle emocional ligado à autocobrança. Vou começar por essa parte, tá? Se a gente começar a achar que tudo que chega na nossa vida é uma cobrança, é algo que nos coloca à prova, a primeira coisa que vai acontecer com o nosso corpo, qual é? Liberar algum hormônio que vai fazer com que você faça o quê? Fuja ou lute, né? Bom, então o teu corpo está se preparando para isso, porque você está pensando isso agora. Lembra que a gente falou? O que a gente pensa é o que a gente é, não é o que a gente vai ser. Porque a gente precisa, o corpo se programa agora, para agir agora. Então, se a gente está pensando em alguma coisa que nos coloca para fugir ou para lutar, nós precisamos colocar nosso corpo em direção a isso. E aí precisa fazer o quê? Liberar hormônio para isso, certo? Com base nisso, a gente vai, tudo aquilo que já falou, se a gente conseguir produzir hormônios que fiquem circulando no nosso corpo 2, 3 vezes mais o seu potencial e que dure muito mais tempo, imagine isso ao longo da vida. Nós vamos ter algum problema. Ou de excesso de funcionamento da nossa glândula suprarrenal, ou de insuficiência. E vai causar todos aqueles sintomas que nós já falamos, se for insuficiente ou se for em excesso. Então, primeira coisa, olhar essa parte medicamentosa para ver se a gente não está causando alguma coisa com relação a isso, né? Segunda, conduta mental. Se a gente conseguir parar um pouco de pensar que nós estamos sendo eternamente perseguidos, que nós somos vítimas de tudo, que nós que estamos ali, infelizmente não somos vistos, somos coitados diante de uma realidade de vida, nós vamos ter que nos proteger. E sempre que a gente protege, a gente está em fuga, vai liberar esses hormônios na corrente sanguínea. Então, não. A nossa conduta mental é trabalhar considerando a nós mesmos com compaixão, saber que nós erramos, sim, né? Nós temos condições para melhorar, e aí não nos julgarmos de uma maneira, sabe, impiedosa, que a gente não precisa fazer isso, né? Parar de julgar os outros de alguma maneira também, né? Sempre achar que os outros estão perseguindo, ou sempre achar que eles são piores, melhores. Deixar de julgar, tá? Isso é algo que a gente pode fazer e é extremamente importante para acalmar a nossa glândula e não liberar esses hormônios para a gente ficar fugindo ou lutando sempre. Então, essa compaixão conosco mesmo e essa compaixão para com os outros, que todos nós erramos, é algo que quando a gente consegue controlar um pouquinho mais, a gente segura essa parte de liberação hormonal, sabe? A gente consegue equilibrar, liberar apenas o que é necessário e não o excesso, né? O que a gente pode fazer também? A gente pode trabalhar a nossa respiração. Como é que a gente faz isso quando a gente tem alguma dificuldade nos músculos da respiração? Lembra, a gente tem que lembrar disso. O nosso corpo é um reflexo do que a gente pensa. Sempre que a gente pensar, a gente também está respirando. As capacidades que nós temos motoras, né, e musculares, elas vão estar sim diminuídas? Vão.
Mas quantas vezes numa situação de estresse, onde nosso batimento cardíaco está lá em cima, nossa pressão arterial está lá em cima, né? Se a gente conseguir controlar mentalmente nosso pensamento, a gente vai diminuindo, né? A gente já passou por isso, não já, algumas vezes? Uma situação de estresse, assim, enorme, numa situação real ou não, pode ser da nossa mente, com base na ansiedade. E quando a gente começa, alguém fala pra gente, olha, vamos lá, vamos pensar sobre essa situação. Parece que a gente canaliza um pensamento um pouco mais racional, consciente naquilo, e a gente consegue se acalmar. Não se acalmar por inteiro, porque nós estamos longe disso, né, de viver longe do estresse. Mas a gente consegue, de alguma maneira, dar um outro peso às coisas, né? Então, isso é muito importante, essa conduta de autocuidado e, de alguma maneira, de autocontrole, para que a gente possa liberar os hormônios necessários na nossa corrente sanguínea. Outra coisa que eu coloco aqui também, além disso, é a parte até que o Tiago, né, doutor Tiago Tavares falou ontem, a gente precisa fazer atividade física, né? Em qualquer etapa da vida? Sim. O que a gente tem que fazer é adequar o tipo de atividade, de movimento, à nossa capacidade do momento. Então, se a gente não consegue mais andar, a gente pode fazer o quê? Pense em andar. Se a gente não consegue levantar as mãos, não deixe suas mãos para lá. Pense que você está levantando suas mãos, levantando seus braços. Porque o nosso corpo reage com o que a gente pensa, gente, né? Não é assim? Agora, lembrar que se a gente se colocar lá na frente, que é viver a ansiedade, nós vamos trabalhar nosso corpo para isso. Se a gente colocar o nosso corpo, a nossa mente no passado, viver do passado, nós vamos reagir, nós vamos produzir hormônios com base nisso. Então, onde a nossa mente está, o nosso corpo vai reagir a essas condições. Seja no futuro com a ansiedade, seja no passado com a depressão, tá? Então, o que eu queria deixar para vocês é que a gente pode controlar, tá? Com uma conduta mental um pouco mais organizada, mais consciente, a gente tentar fazer com que a gente pense no momento atual, no contexto atual, sem se colocar antes ou depois, tá? Fazer as atividades físicas de acordo com o que o nosso corpo precisa naquele momento, nem mais, nem menos, né? Sem exceções, não é assim. É o que é bom para nos equilibrar, né? Se a gente tem alguma dificuldade para respirar, pense numa respiração completa. Se coloque nisso, que o seu corpo vai reagir dessa maneira. E o que eu estou falando com fundamento científico, estou falando com estudos comprovados, né? E a gente está aqui, na Associação Procura, para que a gente possa, de alguma maneira, trazer para sempre o que existe de mais fundamental e científico para todos nós. Outra coisa são as técnicas, né? A gente viu, alguns colegas também colocaram. Como que a gente pode usar? Como é que a gente pode trazer a acupuntura para isso? A acupuntura é algo que não é medicamentoso, certo? Algumas pessoas já me falaram, mas coloca alguma coisa na agulhinha quando você vai colocar no corpo? Não, não existe isso. A acupuntura, ela é uma técnica tradicional da medicina chinesa, né, aonde a gente trabalha exatamente equilibrando a energia de órgãos e vísceras. Como que a gente faz isso? Através de todo um trajeto no corpo que é chamado de meridiano. Então, a acupuntura ela pode ser usada como técnica tanto para tratar, né, um quadro, né, de excesso ou de insuficiência que a gente falou, né, dos hormônios da adrenal, como pode trabalhar com prevenção, ou com alguma mudança de comportamento que a gente gostaria de ser ajudado a mudar. Então, olha, eu vivo muito no passado, eu penso muito no passado. Como que eu posso trabalhar essa questão para não cair numa depressão? Claro, pode trabalhar com a acupuntura. A acupuntura vai equilibrar a parte energética de cada órgão e de cada glândula. O resultado é imediato? Para alguns casos, sim. Para outros casos, demoram? Demoram. Porque a gente tem que fazer um tratamento de dentro para fora. A primeira coisa que a pessoa vê que a acupuntura dá certo é quando ela tira o sintoma. Ah, eu tinha uma náusea, fiz a acupuntura, melhorou. Mas isso é o óbvio. A gente consegue fazer, em pontos estratégicos, o alívio de diversos sintomas e sinais. Mas isso é algo da acupuntura. O fundamental da acupuntura é o tratamento. Você precisa ser tratado.
Então, é saber da onde está surgindo aquele sintoma, de onde vem, né, esse seu sofrimento. E é isso que a acupuntura vai devagar trabalhando. Ela vai trabalhar na origem, na causa. E às vezes por isso que demoram, às vezes umas 10 sessões para a gente conseguir um resultado melhor, né? Porque vai dependendo um pouquinho também de cada pessoa, tá? Então a acupuntura pode ajudar nessa parte da fadiga? Pode. Ela pode ajudar na melhora do sono? Pode. Ela pode auxiliar na parte de depressão, de ansiedade? Pode. Ela pode auxiliar na constipação? Pode. Em todos os efeitos que a gente falou, que é da presença dos hormônios de estresse, tá? Pode sim, tá? Eu sei que é difícil a gente pensar em coisas somente boas, porque às vezes a gente está em momentos em que, tanto na nossa vida quanto no nosso mundo, parece que existe algo que não nos coloca, né, para pensar só positivamente, mas é algo que a gente precisa fazer, tá? Não é só de fora que vem para nós a parte medicamentosa ou da nossa melhora. Muito está dentro de nós. É como nós falamos hoje, né, com a Silvana, nós estávamos conversando um pouquinho antes para organizar melhor a live. A live hoje a gente está falando da relação dos aspectos emocionais com a fadiga e a dor física, né? Mas aí a gente tinha uma outra enquete que era possível falar dessas questões um pouco mais internas, nossas, particulares, e o quanto nós somos responsáveis por nós mesmos. Existem várias pesquisas falando que quando nós nos colocamos numa situação em que nós somos o protagonista da nossa vida, as chances de uma melhora, de um quadro, ela é razoavelmente assim incomparável com qualquer tipo de reação química e medicamentosa, né? Então, o que que isso quer dizer? Que nós somos parte do nosso próprio medicamento, tá? Então, a gente consegue juntar os nossos dois temas, né, que a gente conversou antes, né, Silvana, para que a gente possa, de alguma maneira, nos ajudar, né? Nica, a acupuntura melhora a fadiga? Sim, melhora. Porque não é a fadiga que ela vai melhorar, mas o que está causando, tá? Se a fadiga está sendo causada por uma sonolência, por um distúrbio do sono, né? Por um aumento do sistema adrenérgico, é assim que a gente vai atuar na acupuntura, tá? E é muito importante. A técnica da acupuntura, ela pode ajudar e ajuda sim, tá? Diminui sim, porque a gente vai buscar a causa. Lembra, sempre a gente vai buscar a causa, tá? A fadiga não tem uma definição única. Ela é de pessoa para pessoa, né? A causa. Mas o sinal vai ser sempre essa incapacidade de a gente manter uma atividade até o final ou por um tempo mais prolongado, né? Somos construtores da nossa própria história. Isso mesmo, Cristina, somos mesmo. Não adianta mais, gente, a gente achar que está separado o corpo e a mente. Não adianta, isso não existe. Quem falou isso, ou foi um momento da medicina, aonde a gente não considerava os aspectos emocionais. Hoje, o mundo trabalha em cima disso, né? O mundo. Então, não dá para ignorar, né? A gente pode não achar a cura? Pode não achar a cura, porque imagina se a gente conseguisse, né? A gente está caminhando para isso, mas a gente precisa conhecer um pouco mais a nós mesmos, né? A gente pode, como a gente está falando, a gente pode ser prudente, né, em algumas coisas, sem ser inquieto, né? A gente pode ser prudente sem ser inquieto. A gente pode ser sensível a muitas coisas. E não precisa ser melancólico, ser sentimental. Então, a gente pode ainda reagir a todas as contrariedades que acontecem na nossa vida, né? Mas elas não precisam ser o que é fundamental da nossa vida. A gente precisa ter força de reagir às contrariedades, mas elas não precisam tomar a frente e nem ser, assim, o fator principal da nossa vida. A gente não precisa, sabe, se colocar como coitados, tá? Nós não somos. Nós podemos fazer muito mais por nós e por quem está ao nosso redor, nosso familiar também, que precisa da nossa ajuda, da nossa força. Eu falo para vocês com uma propriedade que eu ganhei dos meus pacientes. Muitas vezes eu fiquei muito, muito mesmo, em alguns momentos, desprotegida. Eu me sentia capaz de fazer algumas coisas. Em vários momentos, quem me colocou para cima, quem me fez pensar,
na melhor maneira de agir, na melhor maneira de conduzir, foram meus pacientes. Meus pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Foram eles que trouxeram para mim aquilo que muitas vezes eu não encontrei dentro de mim. A coragem, a vontade de continuar, né? E principalmente a esperança. Porque a gente tem alguns momentos de desesperança, é natural. Se a gente não tiver, tem alguma coisa errada. Mas a gente não pode viver só disso. Então foram eles que me impulsionaram, que me colocaram numa condição de falar, vamos em frente, né? O que nós temos em mãos, nós podemos usar a nosso favor. Então, gente, já me estendi aqui bastante, né? Peço desculpa pelo atraso do início da live, então agora tentei compensar aqui no finalzinho, mas eu sei que está todo mundo um pouco mais cansado, né? Eu fico sempre à disposição. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, estarmos juntos, né? Que a gente está juntos depois no celular, né? No Facebook, é uma coisa maravilhosa, é uma família, né? Nós somos uma família. E saber que eu posso conversar, né? Dentro dessas condições que hoje, para mim, não é só científico, né? Isso é vivencial, né? É isso que me dá cada vez mais força, cada vez mais coragem de dizer para vocês, vamos em frente, nós somos um só. Cabeça, mente e espírito, nós somos um só. Se a gente conduzir dessa maneira, a gente pode não achar a cura, mas a gente está num bom caminho de autotransformação. E isso não tem coisa melhor. Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço em nome da Associação Procura da Ela, de estar aqui mais uma vez reunido, de poder trazer para vocês um pouquinho do meu conhecimento, da força que meus pacientes me trazem, né, me traz, para que eu possa estar aqui com vocês mais uma vez, falando de algo que muitas vezes é questionável, né, infelizmente ainda, porém já é comprovável, né, pela ciência ao redor do mundo, né. Mente sã, esse é o segredo, né, José Luiz, isso mesmo, a sua mente pode ser a sua prisão ou uma forma de ser livre, né, e de voar, exatamente. Eu que agradeço a vocês, a todos, quero deixar um forte abraço a todos vocês, estou à disposição para que a gente possa conversar um pouquinho mais, né, para que a gente possa falar aqui, né, sobre os resultados da acupuntura. Infelizmente, nós não temos muitos artigos publicados, né, com relação a isso, mas a gente tem tido muitos resultados, né, eu atuo aqui no SUS, né, com acupuntura, então a gente tem vários resultados dentro das doenças neuromusculares, tá? Estou à disposição para a gente conversar um pouquinho mais e deixar para vocês minha boa noite, meu muito obrigada, pedir a bênção e a luz para todos, tá? Que Jesus os abençoe, que vocês possam ter cada vez mais essa coragem, esse brilho nos olhos, esse coração que só vocês sabem ter, tá? Beijo, obrigada, e eu estou à disposição depois para a gente trabalhar um pouquinho mais algumas perguntas que ficaram aqui, que eu pude talvez não responder a contento. Obrigada, viu? Beijo grande a todos vocês. Boa noite.